Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado, índice dólar, dia 29/9, e algumas possibilidades de leitura para amanhã. Hoje, né, pessoal, dá uma retomada aqui rapidinho de algo que a gente já vem falando faz um tempinho, né? Para quem está acompanhando o canal aí há muitos fechamentos aí, sabe, né, que tivemos aqui desde esse momento aqui, né, falamos daqui da possibilidade de wedge, né? Daí falamos que wedges podem gerar ainda assim fundos duplos, né? Aqui tivemos um fundo duplo overshoot, né, porque ele veio abaixo do fundo anterior. Não tem gap, né, aberto, a barra seguinte volta, né, para dentro dessa movimentação. Então, você vê ele vira abaixo, logo em seguida vira acima, né, aqui gera até inclusive uma H1. Depois algumas pessoas acabam vendo ombro, cabeça a ombro, né, eu não me ligo tanto em figuras, né, depois que a gente começa a ler o AL, a gente começa a pensar mais em estrutura, né, que nada mais é do que uma falha, né, na manutenção da estrutura de baixa, né, porque se o preço viesse aqui, ó, fazer essa movimentação, tá? Isso aqui não seria mais, né, uma possibilidade de alta, né, porque ele renovaria a mínima, não viria a renovar a máxima. Né? Então, pensando em estrutura, né, ombro, cabeça a ombro ali, para quem gosta de figura, tá? Gerou essa possibilidade aqui. Tivemos aqui o rompimento, né, pessoal, desse pivô, tá? Marcado mais aqui, né, já. E aí ele deu, né, aqui seria o primeiro alvo do rompimento desse pivô aqui. Hoje ficou um gap, tá? Com o nosso canal. O fechamento não foi bom, né, pessoal? Tá? O fechamento não é um bom fechamento, tá? Por quê? Porque a maior parte do pavio dessa barra é negativo, né? Essa barra ela esteve em determinado momento completamente positiva, né? Aí os vendidos não está num preço tão legal, entraram vendendo aqui e aí gerou, né? Virou ali um pequeno doji, tá? Se essa barra fosse uma barra de força somada com esse gap, né, provavelmente eu estaria já pensando em comprar ali pela manhã, beleza? Mas foi um doji, uma barra, né, acabou fechando, né, como sobreposição de barras, né, lembra, desde que tivemos essa barra aqui, né, a gente falou da possibilidade de termos, né, sobreposição de barras por aqui até o preço voltar para dentro dessa movimentação. Ontem, né, falei da possibilidade de termos uma L1 aqui, tá? Não teve, né, abriu aqui em cima, ficou um rangezinho menor, tá? Uma barrinha pequena aqui, né, se a gente pensar aqui, ó. 56 pontos, tá? Comparado às barras anteriores, ó, 96, essa a própria outra barra aqui, 100 pontos. Então, é uma barra pequena, né? Você vê ali um dojizinho. Barras pequenas muitas vezes precedem expansão, tá? Uma explosão. Então é sempre interessante a gente ficar atento aqui. Não foi uma barra interna, né, total, que a máxima dela vai acima da barra anterior. O que a gente tem aqui acima? A gente tem essa região aqui de resistência por volume, tá? Já eu sempre deixo marcadinho, né, algumas ali, quando elas param de se estender, né, eu deixo elas ali. Já tem a linha ali, já só coloquei outra por cima. Deu o primeiro alvo desse pivô rompido. Tem essa região aqui de topo duplo. Tem essa outra região, né, pessoal, que vem daqui de trás, ó, se vocês observarem. Esse topo aqui, ó, ele foi ponto de parada aqui, certo? Se você estica ele aqui, ó, ele vem parar exatamente aqui na região onde nós estamos, né? E para quem gosta, né, daquela ideia de ombro, cabeça a ombro, né, que eu vejo mais a ideia de estrutura. Mas ficou um gapzinho aqui, né, no nosso canal. E como eu falei, né, se tivesse sido uma barra um pouquinho melhor, né, provavelmente eu estaria pensando em compras aqui, de maneira bem fácil, tá? Então, não fechou, né, como uma barra legal, ainda está fora do canal ali, só que ficou fora do canal sem ser uma barra tão interessante, tá? A barra mais vendedora do que compradora, esse doji. E reitero a ideia, né, de que a perda da mínima dessa barra, né, pode trazer algum tipo de aceleração ali na movimentação do preço, ali, um retorno às médias, tá? Desde que, né, parou de renovar mínimas, né, a estrutura do preço vem, né, falando que ela tá com mais vontade de subir do que de descer. Tá? Então, isso aqui vocês que acompanham os vídeos mais antigos aí estão bem por dentro já, né?
60 minutos, pessoal. M60, né? Uma lateralidade, né? Que é a barrinha pequena que tivemos, né? Como foi falado, né? Virou uma lateralidade bem estreita, né? Dá pra gente deixar aqui algumas marcações, né? Por quê? Porque o preço veio se estreitando até o final do dia, tá? Você pode pegar as extremidades máximas dela, né? E você vai chegar a um triângulo, né? E triângulos, né, como a gente viu no vídeo de lateralidades, triângulos, retângulos, triângulos expandidos, né, os próprios retângulos, né, eles são movimentações de lateralidade e são modo rompimento. E aí você precisa ver uma barra saindo disso com um gap, né? Então provavelmente você vai precisar de duas barras para ter um pouco mais de informação quanto ao que você vai fazer, né, na sequência, tá? A máxima dessa barra aqui, ela é extremamente importante, tá? Por quê? Porque ela não foi rompida, né? Você tem esses topinhos levemente mais altos, né? Eu acho que eu postei lá também no Instagram, né? Às vezes eu confundo se eu postei para a lista de transmissão, se eu postei para o Instagram, mas eu acredito que eu também postei isso daqui, eu acho que no Instagram, né? Que é essa possibilidade de wedge, tá? Então aqui já não era mais interessante você estar pensando em comprar, né, pessoal? A não ser que isso rompa de fato, tenha pullback ou deixe um gapzinho aberto ali para você, né, ter um pouco mais de crença, né, na movimentação, certo? Mas o que a gente está vendo aqui, né, de maneira bem próxima, né, é que o preço vem se estreitando. E esse estreitamento é o modo rompimento, isso aqui vai explodir para algum lado, tá? Então, a gente fica atento, a barra de hoje não foi uma barra tão legal, o alinhamento das médias é legal, tá? Então, um rompimento aqui para vir testar, por exemplo, aquela região de volume ali, né, que a gente deixou como alvo, né, cerca de 51 pontos, não seria nada difícil, né, para o preço realizar um gap de alta ali, já levaria quase a metade dessa movimentação. Mesmo assim, né, pessoal, mesmo com uma big barra, por exemplo, saindo dessa movimentação aqui para vir testar essa região, ainda assim, como eu falei, a gente precisaria de uma segunda barra, tá, para ter um pouco mais de noção, né, de como que o preço vai se comportar. Tá? Um gap ali, aí, talvez um pullback para subir mais. Tá? Pelas médias, tá mais fácil subir do que descer. Hoje, a gente viu que a subida teve rejeição, né, pessoal? Ela veio até aqui em cima e voltou. Tá? Então, a gente tem um terceiro teste. 3 puxadas. Quando a gente tem 3 puxadas, a gente sabe que a gente tem uma possibilidade de uma wedge um pouco mais forte, né? A partir de agora, né? Agora você tem realmente 3 claras puxadas, tá? Tivemos os 3 testes. E a gente está falando dos 60 minutos, né? Às vezes demora um pouco para ter uma reação a isso aqui, tá? Então, você tem aqui 3 puxadas, então, apesar das médias estar mais fácil de subir do que de descer, o que acontece, né, com o Eds? Normalmente, 75% das vezes, você pode ver uma boa movimentação, tá? E duas pernas de baixo, né? Poderia vir testar aqui o fundo dessa lateralidade, tá? Aí tem essa região de gap de espaço que está aberta aqui, beleza? Então, pelo M60, né, a gente vai ter que prestar bastante atenção para o lado que vai abrir e a questão da continuidade, tá? Por quê? Porque a gente está no modo rompimento. E modos rompimentos, né, geralmente trazem movimentações mais rápidas. Tem o porém, né, pessoal? Amanhã é sexta-feira, domingo são as eleições e o mercado tá meio morno, né, nesses últimos dias aí. Né? Ontem foi o índice, né, foi lateralidade bem braba, né? Se você tentou buscar continuidade ontem foi um search and destroy total. Se você operou a forma como se opera lateralidades, né, você fez dinheiro, tá? Hoje o índice já foi mais legal, né? Foi um dia bem técnico. Hoje eu já gostei. Foi um dia bacana, né? Teve um pouco de tendência para os dois lados, né? Teve algumas movimentações interessantes contra a tendência ali. Essas eu acabei postando, acho que duas no grupo lá. E aqui, né, você vai ter que ficar atento a onde que vai abrir e a questão de continuação, certo? Então, você sabe que você tem a wedge, tá? E ela, 75% das vezes, vai fazer uma movimentação ali de duas pernas, né? Pode te trazer aqui para
para o fundo dessa lateralidade, beleza? Você tem também aqui uma LTA, ó, se você quiser deixar ela ligada, tá? Isso daí deixaria a sua wedge um pouquinho convergente, né? Que aí você haveria, né, mais ou menos dessa maneira aqui, ó, tá? Fica convergente, mas ainda assim teria um amplo espaço, né, para esse estreitamento, beleza? Então 60 minutos, né? Fica muita linha, fica, né, pessoal? Mas eu não vou desmarcar todas, porque provavelmente, né, ainda pode me ter algum tipo de utilidade. Eu posso tirar isso aqui, né, esse outro topo aqui é aquele lá de trás, né, que é aquela região lá de muitos dias atrás, né, que eu mostrei para vocês ali. E aqui são as linhas dos 5 minutos, né, pessoal? Eu não desmarquei para não deixar isso daqui dessa maneira aqui para vocês. Aqui no M5, né, eu vou fazer uns ajustezinhos, porque normalmente a gente acaba deixando ali para olhar os 5 minutos. Né? Então, no dia de hoje, né, pessoal, aqui no dólar, ele abre, né, e já vai direto lá no topo duplo. Tá? Vai indireto aqui, ó, tá na região do topo duplo, certo? Como ele veio direto na região de topo duplo, longe das médias, né, ficou interessante fazer uma venda por aqui, tá? Por que fazer uma venda por aqui? Porque tinha espaço para ter um retorno nas médias. Ó. Vocês devem ter, quem não viu, né, dá uma olhadinha, acho que essa tá lá no Instagram. O ponto de saída estava aqui, né, na MM20, tá? Então, primeiro teste na MM20, né, a gente espera que possa subir de novo. Depois deve ir mais um pouco, né? Acabou fazendo aqui uma outra possibilidade de wedge, né? Dá para ver um pouco melhor em time frames menores nesse ponto de inflexão aqui, tá? Mas foi uma venda aqui, parcial aqui, saída aqui, tá? Aqui virou uma certa estrutura de baixa, né? Por quê? Porque quando eu saio na 20 aqui, eu saio aqui pensando que esse teste na 20 ele pode, né, gerar pressão compradora e isso aqui pode voltar a subir, certo? Se renova a máxima, eu não vou mais estar pensando em vender, né? Porque aí vai cair pouco e provavelmente eu vou estar esperando o pullback para comprar, tá? E aí a estrutura, né, veio mudando. Por quê? Porque renovou mínima, tá? Renovou mínimas. Parou de renovar máximas até esse momento aqui. Quando ele renova essas máximas aqui, né, as coisas mudam um pouco, certo? Porque o que você estava vendo, né? Você estava vendo isso daqui, ó, certo? Estrutura de baixa. Então, se ele não sobe tanto, se ele para por aqui, eu ia esperar para vender, porque ele provavelmente iria cair mais, pensando em estrutura. Mas não, ele renova a máxima. Quando ele renovou a máxima, né, eu mandei esse desenho aqui para vocês, que era essa possibilidade dele fazer um pullback e subir mais, né, ele testar a sua máxima prévia, né, primeiro essa, depois essa. Ele veio, né. E aí, quando ele faz isso, a gente fica com a expectativa de que ele já não vai cair tanto, né, apesar de ser um topo duplo, ele pode não cair tanto para quê? Para ir de novo renovar máxima, né. São algumas expectativas, né, algumas premissas que a gente cria, por exemplo, quando a gente compra, tá? Onde o preço pode atingir, né? O que ele poderia atingir de alvo, certo? Aqui quase foi uma falha de wedge, né, pessoal? Não foi, ó, você vê aqui de maneira clara que não tem gap, tá? Ó, tá, a linha tá ali ligada, pegando essas duas máximas aqui. Até tinha feito uma LTB aqui, a princípio. Eu tinha colocado aqui a LTB nos dois topos ali. E essa linha de canal, né, ela não foi rompida, né? Ela tem 1, 2, 3 testes. Ela vem abaixo, o preço volta para dentro dela, fecha aqui, depois a barra volta para dentro dela. Então não teve o gap, né, que era aquela ideia de a gente ver interesse aqui real por parte dos vendidos ali, de colocar mais algumas barras ali, completamente abaixo, tá, dessa movimentação. Aí poderia ser uma falha de wedge, né, levar uma movimentação bem rápida. Não veio, né, pessoal? Voltou para a movimentação de alta, renovou máxima, né, e aí deu uma movimentação interessante. Aí aqui, né, já passa a ser um novo topo duplo, né? Aqui também tinha ficado nessa região de suporte, né? Quando o preço veio acima, ele veio abaixo, né? Aí, pelo menos você tem um suporte aqui se você pensa em comprar, né, para ter uma segurança a mais na movimentação, certo? E aí pagou, né? Uma boa pontuação aqui, né? Tá? Para quem comprou aqui, né, teve a possibilidade de pegar mais de 30 pontos, beleza? E aí
topo duplo, né, de novo, um topo duplo mais alto. Aí testa aquela região lá que a gente comentou, aquele lá de trás, né, que é aquela linhazinha do diário. Testa, né, as máximas ali anteriores, né, pouco acima. E aí aqui era uma wedge, né, pessoal, também, né? A gente viram isso aqui lá pelo M60, tá? Aqui é uma wedge, tá? Bons pontos de inflexão, né? Podia entrar pressão vendedora aqui. Tá? Então, nessa região aqui você já não pode mais estar pensando em comprar, né? Você pode estar pensando em realizar lucro, mas não em comprar, beleza? E aí teve algumas movimentações micro, né, pessoal? Vem para uma movimentação de baixa forte, uma, duas pernas, né? Formou uma micro wedge aqui, né? Pagou alguns pontinhos ali por estar em frame menor. Depois ele faz mais uma puxada, mais uma, duas puxadas. Aí aqui tinha uma possibilidade aqui, por esse triplo fundo, né, de ter a força de uma wedge. Ele volta a subir, mas aí ele preço trava, né, num range de uma lateralidade aqui. Né? Ficou até esse horário aqui nesse range dessa lateralidade. Então aqui, né, você viu, né, uma, duas, né, três puxadas. E aí aqui você viu um detalhezinho interessante, né, pessoal? Sempre observando os detalhes, né, os micro detalhes. O que você está vendo, né, de micro detalhe? Primeiro, né, que lá no M1, né, você tinha essa possibilidade aqui, você tinha essa possibilidade aqui, né, de ligar topos, tá? Ligando topos, você chegaria a isso aqui, né? Aqui você teria aqui um topo duplo, né, na região da VWAP. E aí aqui você tem uma, né, como a gente comentou, duas, três puxadas. Ele para de vir renovar mínima, né, depois dessa daqui. Essa daqui renova, aqui não, né? Aqui você consegue ver que ela é levemente mais alta. A próxima, pessoal, é levemente mais alta de novo. Depois das três puxadas, né, que a gente está contando aqui com esse fundo, né, agora, ou 4, né, com essa daqui, aqui também de novo, né, pessoal, para de renovar a mínima. Então, essas três últimas aqui não renovou a mínima. E essas duas últimas movimentações aqui, ó, renovaram o máximo. Então, aqui, o que você está vendo, né, já agora com um desenho um pouco mais claro, você está vendo isso daqui. Ó. Você está vendo topos levemente mais altos e fundos levemente mais altos. Apesar da lateralidade, né, médias flat, você sabe que isso aqui é médias flat, você não pode estar buscando continuidade. Se você for comprar, você tem que pensar em comprar baixo. Se você for vender, você tem que pensar em vender alto, até que isso daqui venha a romper. E aí você vê, né, uma movimentação de alta, volta, ó, pullback na regiãozinha de volume, gatilho de compra, tá? Aqui, né, você ainda tinha um espaço até o topo, né? Se você compra aqui, ó, seu risco retorno é positivo. Você consegue ver que até a região, né, onde esse preço poderia ir, né, que seria esse topo prévio, né, você tinha um stop melhor do que 1 para 1, tá? Você tinha um alvo melhor do que 1 para 1, tá? E aí ele foi lá em cima. E aí aqui em cima, né, você encontrava ali algumas possibilidades, né, de quê? Possibilidades de wedges, tá? Então, boa movimentação, um pouco aqui acima você tinha região de resistência por volume. E aí começa a falhar a estrutura de novo, pessoal. Olha como a estrutura é interessante, né? Você tem aqui um topo. Além desse topo, né, o que mais você tem? Você tem um topo, você tem agora uma resistência por volume, certo? Essa linha eu liguei esse topo nesse topo, tá? Então lá não era tão relevante, né? Tá? Era o primeiro toque. Aí aqui você tinha uma resistência por volume, você vê falhar. Depois você vê um topo mais baixo, gatilho de venda, né? Então se você vende aqui, ainda assim pagou, né, 1 para 1. Mas aqui a relação não era muito boa, né? Porque seu stop aqui era quase 1 para 1, né, pessoal? Não era bem 1 para 1, porque isso aqui é uma região de suporte agora, né? O preço está vindo acima dela, médias flat, provavelmente já tem um ponto de parada aqui. E teve, né, pessoal, tá? Nem gap com essa região aqui você vê, né? Tá? E aí, né, dá até para pensar às vezes, dependendo da lateralidade, né, em comprar por H1 nessas movimentações. Me perguntaram, né, hoje, aproveitando para responder algumas perguntas, se eu opero qualquer wedge. Não, né, pessoal? Qualquer wedge não. Tá? O wedges, para mim, precisa de contexto. Tá? Quanto mais contexto eu tiver, melhor. Já falei isso em outros vídeos. Olha só. Né? Eu tenho aqui essa movimentação, certo? E aí o preço começou a subir. Tá? Eu estou aqui na retração de 61.8. Eu achei, né, uma wedge. Tá? Beleza. Se eu não comprei não vendi essa wedge aqui, né,
por H1 ou no minuto, no L1 ou por 1 minuto. Tá? Depois eu tive uma nova oportunidade de vender, que seria vender essa WED na região de 61.8 em uma resistência por volume. Tá? Eu confio bastante nisso daqui, porque eu já testei bastante, então muitas vendas vocês vão ver eu fazer por esse tipo de contexto. Tá? Então, com o tempo, né, vocês vão ganhando nessas habilidades, né, que são nada mais do que confiar, né, naquilo que você já testou por várias vezes. Tá? Então, aqui, né, para mim seria uma venda interessante, ali talvez por 1 minuto, uma entrada por L2 aqui, tá? Seria uma venda bem interessante, né? Somando todo esse contexto aqui do M5. Né? Agora eu já tenho uma resistência por volume, eu sei que eu tenho a WED, e eu sei que eu estou na retração de 61.8. Tá? Então tem 3 motivos aqui para estar pensando nisso, beleza? Então, o dólar está se estreitando, né, pessoal? A gente vai ter que ver onde abre. Por exemplo, se abrir no Fab 4 de venda, legal, né? Aí a gente sabe da WED lá dos 60 minutos, pode ter continuidade, beleza? Então, vamos aqui para o mini índice. Mini índice, pessoal, eu falei no grupo de transmissão, né, que eu esperava que ele voltasse para dentro do canal hoje, tá? Eu esperava que ele tivesse retornado, né, fechado ali, esse pequeno gap do índice ficou bem pequeno, né, pessoal, tá ali. Eu coloco as linhas bem nas mínimas mesmo das barras, para poder considerar mesmo, né, isso daqui. Essa linha aqui ela é só a cópia dessa daqui de cima, né, esses 2 topos dessa LTB, né, gerou o fundo dessa linha de canal aqui, tá? E ficou um gapzinho ali. Só que assim como o dólar, né, não foi assim a melhor barra do mundo, tá? Por exemplo, tem o gap lá, tem o gap aqui, tem. Mas é uma boa barra de venda? Não, ela é uma barra interna, não, ela é uma barra sobreposta, né? Porque ela fecha dentro das extremidades da barra anterior, né? Dentro da máxima e da mínima da barra anterior. Então ela acaba, né? Apesar do Big Pavio, ela acaba sendo uma barra de lateralidade, né? Porque ela é uma barra sobreposta em relação ao seu fechamento, tá? Ela fecha dentro das extremidades da barra anterior. Mas ela é uma barra de grande movimentação de baixa, né? E também é uma barra de grande movimentação de alta. Né? Ela é um dojizão complexo, né, pessoal? Por quê? Porque essa barra, né, ela é como se ela fosse isso daqui, ó. Tá? Tudo isso daqui dela é comprador, né? Porque ela, em determinado momento, ela teve aqui embaixo. Então os comprados, não, vamos comprar um pouco mais, tá barato isso daqui, né? Entraram, né, comprando e essa movimentação voltou para dentro da barra interna. Então aqui eu deixo também, né, já aqui no começo, a mesma possibilidade, né? Aqui seria de novo, né, uma H1, tá? Baixo no canal, veio, né? Gapzinho minúsculo, tá? Mas que nem eu falei, né, amanhã, sexta-feira, o mercado pode estar esperando, né, para precificar melhor ali a sua possibilidade de resposta, né, ao que vai vir do resultado da eleição, tá? E pode ficar morno ainda aqui, né, se manter como mais um dia de lateralidade aqui nessa região, tá? Antes de tomar uma decisão um pouco mais enérgica, tá? Então, o diário é isso, né? Se vier uma movimentação de baixa, ainda assim vai estar contido, né, dentro dessa lateralidade. Vai ser difícil de romper já isso daqui, né, pessoal? A não ser que abra muito baixo aqui. E mesmo se abrir muito, muito baixo, né, aí vai ficar complicado um pouco, né, de pensar em vender, tá? A não ser depois que ele retorne às médias ali nos 5 minutos, tá? Foi um dia, ó, de 2.000 pontos, né, pessoal? Um dia amplo aqui, ao contrário do dólar, né? Que foi um dia mais estreito, aqui foi um dia bem amplo, né? Andou até que muito bem, né? Foi um dia bem, bem técnico ali. Havia postado para vocês, né, lá na lista de transmissão, a possibilidade da gente ter uma WED. Né? E muitas vezes eu observo, né, que o mercado, às vezes, quando ele fecha em alguns tipos de estrutura, ele acaba dando continuidade na movimentação para o dia anterior. Como assim, né? Aqui nos 5 minutos você vê de maneira mais clara, né? Você tinha aqui um triângulo expandido, né? E aqui essas 3 mínimas mais baixas, né? Fechou com barra careca aqui. E muitas, muitas vezes, né? Eu consigo dizer que mais de 70% das vezes a gente consegue assistir movimentos já
correlacionados com a estrutura, né, de fechamento, um fundo duplo, tá? Uma figura gráfica bem clara, né? Quanto mais clara a figura, quanto mais próxima e fácil de visualizar ela melhor, né? O Auli fala que quanto mais próximo for, né, um sinal, mais você pode esperar uma resposta parecida para aquilo, tá? Então, foi uma ideia, né, que eu passei para vocês lá e também escrevi, né, que existe, além da possibilidade de wedge, existe a falha de wedge, né, pessoal? O que seria a falha de wedge? É um rompimento, né? E ele já abre abaixo. Então ele já abriu, né, na falha de wedge, né, na possibilidade de falha de wedge. E aí ele rompe, né, a mínima do dia anterior. Tem boa distância de fechamento, né, mas volta para fechar o gap. Ó, tá? Volta para fechar a possibilidade de gap, né, que daria um pouco mais de aceleração, né, já para essa movimentação na sua segunda barra. E aí, né, formou uma pequena lateralidade aqui. Tá? Deu algumas oportunidades na ponta compradora aqui, alguns trades legais, né, pessoal? Aqui você tinha, né, uma boa wedge do M60 nessa região, tá? Podia só lateralizar por aqui, voltou, testou MM20, aqui era a região de troca de polaridade. O preço encontrou um ponto de parada aqui nessa região em determinado momento, né, e depois ele rompe essa movimentação. Quando ele vem de baixo para cima, isso daqui passa a ser agora, né, uma resistência ao preço. Depois ele volta, faz um pullback, um fundo duplo, né, pós essa wedge aqui do M60, a gente está falando dessa wedge aqui, tá? Wedge, correto? Wedge e fundo duplo, tá? Então, essa movimentação fez uma movimentação bem bacana, o que pode deixar a possibilidade de também, né, termos duas pernas, tá? De alta, beleza? Aqui também tem uma pequena resistênciazinha que fica, né? A gente vai deixando aqui essas movimentações. Tem gap, pessoal, para ser fechado aqui? Não, né? Vocês podem ver que essas barras aqui elas foram preenchidas, né? Então, não tem gaps próximos aqui, tá? Então, atenção ali, né? Caso a gente tenha duas pernas ali, a média móvel de 50, o preço ainda não está tão alinhado, né? Até pode subir um pouco mais, né? O Eds às vezes tem uns resultados interessantes, mas sexta-feira, né? E como eu falei, né? Hoje andou até que bem, teve uma boa amplitude. Talvez amanhã já não tenha uma amplitude tão interessante, tá? Então, médias flat, tá? Você vê que a 20 já não está mais tão direcional, né? Ela já está. O preço está entre a MM9 e a MM20. E preço entre médias, né? Às vezes ele fica lateral. Então, a máxima do dia também é um ponto interessante, tá? Para você analisar a possibilidade de rompimento, né, pessoal? Por quê? Porque se ele chega até aqui e começa a falhar, né, você pode estar só agora dentro de uma nova lateralidadezinha ali, naquela região de fundo, né, que a gente já sabe que é o fundo, né, do nosso canal de baixo ali, do diário. Tá? Então o preço pode também só dançar por aqui, né, dançar entre a 20, a 9, a 50. Né? As médias não estão tão alinhadas aqui. Tá? O fechamento de hoje não deixou elas tão alinhadas. Mas wedge, fundo duplo, rompimento mesmo, né, disso daqui, boa movimentação. Depois tem o topo do canal. Vocês verem como não está fácil, né, pessoal, da gente. Uma coisa é você dizer assim, olha, vamos, o preço está alinhado ali, vamos cair, né? Tá, beleza, tá fácil de cair. Agora outra coisa é subir, né? Você vê aqui, ó, você só ligou, né, as extremidades ali, você viu que já teve alguns pontos de parada. Então, às vezes o preço ele vem e testa essa região aqui, ó. E se ele demora para testar essa região, ele testa ela junto com esse topo duplo aqui, ó, tá? Também foi uma região de consolidação no dia anterior. Pouca coisa acima, ter região da VWAP do dia anterior, né? Tá, então, tem alguns empecilhos aqui para o preço, né, realmente deslanchar, né? Depois ele chega entre médias, tem a 50, tem esse outro topo, tá? Então tem uns pontos de paradazinho meio chato aqui para o preço romper. E aí temos o dia de hoje, né, pessoal? Deixa eu marcar aqui para vocês para vocês darem uma olhada também nessa possibilidade de wedge, né? Uma delas era essa aqui, certo? E aí o preço fecha, né, com uma barra careca bem pertinho dela, né?
Aqui era uma possibilidade de edge que eu havia deixado marcado. Tinha essa região de volume aqui. E aí o preço abre, né, já aqui, ó, abaixo. Ele volta aqui agora essa região de volume. Como ele abriu aqui embaixo, agora eu vou ler isso daqui como uma resistência, tá, ao preço, certo? E aí você tinha essa região aqui, né, como resistência ao preço, tá? Essa daqui ela estava marcadinha ali, acabei apagando, certo? Resistência ao preço. E aí o preço volta para testar essa região. Fab 4 de venda, né, pessoal? Foi umas vendas difíceis? Foi, né? Ela voltou bastante, fez esse pullback aqui que foi mais profundo. Só que a estrutura em si, pessoal, se manteve. Então vocês têm que ficar ligados, né? E sempre tá de olho nisso daqui. Tá renovando máxima? Não, né? Tá? Você pode ver aqui, ó. Mesmo com essa subida, né, a máxima prévia ali que foi, né, o seu ponto de inflexão ali maior, que é isso, ó, tá? Não foi renovado, certo? Não foi. Você pode ver aqui de maneira bem clara, né, que não foi renovado, tá? E o que foi isso daqui, né, pessoal? Isso aqui eu também postei para vocês, o primeiro teste da MM20, tá? Primeiro teste da MM20 no Fab 4 de venda. É um setup, né, um M2S. Tá? Vocês também têm que conhecer os setups, certo? Para que, né, você desenvolva rápido, né, você consiga pegar rápido a ideia, tá? Então, está em estrutura de baixa, né, não conseguiu renovar máxima. Se ele vem renovar máxima aqui, ó, ele consegue fazer isso, aí as coisas complicam, né, pessoal? Tá? Aqui as coisas complicam. Aqui a gente tinha gatilho, né, de venda já desde a abertura ali, né? Esse gatilho que vem se estendendo aqui, ó, é referente a essa abertura, tá? Então, até aqui, né, ele ainda encontrava motivo, né, para estar dentro de padrão de venda, enquanto ele se estendeu aqui, tá, até essa barra. Depois aqui, quando ele começa a renovar máximas, né, aí acaba isso, tá? Então, você tinha aqui alguns motivos para estar vendendo, né? Fab 4, quando você está de um lado só de todas as médias, né, você sabe que o preço desliza melhor. Você só não pode vender muito baixo, senão você vai passar calor, né, pessoal? Você tem que tentar, né, buscar vender próximo das médias, né, tá? Saindo das médias. Por quê? Porque desenvolve mais, tá? E aí ele deixa aqui uma regiãozinha de volume, ó, nessa região quando ele chega aqui para testar a MM20, né, deixou algumas possibilidades para a gente. Deixou a possibilidade, né, a gente liga isso daqui para ver se vai ser útil para a gente ou não, tá? Teve uma boa movimentação de baixa, né, deixou o gatilho de venda aqui, tá? Stopzinho caro para os 5 minutos, tá, pessoal? Os stops dos 5 minutos têm ficado meio caros, né? Ó. São 500 pontos, stop correto, técnico. Pagou quanto, pessoal? Pagou 1.100 pontos, tá? Boa movimentação, beleza? Se afasta de novo, aqui gerou, né, uma wedzinha no intraday, tá? Certo? Vocês conseguem ver. E o Eds, né, pessoal, tem um Eds também como uma região de realização de lucro, né? Às vezes a gente faz várias vendas num minuto aqui, porque tem possibilidade, né? Às vezes a pessoa está vendendo. Entendam, né? Quando o preço chega para testar essas regiões, né, muitas vezes ele gera pullback. Então você sai, às vezes você vai até conseguir fazer uma compra, né? Se você juntar um pouco mais de fator, né? Para isso, beleza? E aí aqui ele teve outra, né? Você pode ver que ela estava bem inclinada nessa movimentação, né? Chegou bem rápido, né? Aqui foi um deslizamento mais rápido, tá? Deixa eu tirar um pouco esse zoom aqui. Aqui é onde tem a do 60, né, pessoal? Tá? Aquela wedge lá do M60 também, né? Então ela tem uma localização de uma wedge maior, tá? E aí, vem fazer mais uma puxada aqui, né? Certo? Se você conta só as movimentações maiores, né, dentro do intraday, né? Ela vem deixar mais uma puxada aqui. Aqui falha, né, de renovar a estrutura, certo? A gente sempre está de olho em estrutura. Ó. Opa, renovou mínima, beleza. Eu não vou pensar em comprar enquanto o preço está renovando mínima. Eu tenho que estar pensando em vender, certo? E aí ele vem cair, ele pega e não cai tanto. Então a minha premissa de que a estrutura de baixa, né, vai continuar, ela falhou, certo? Então a gente sempre está montando premissa, sempre está montando premissa, né?
Se o preço vem e renova, opa, vai subir menos para poder cair mais, tá? É normalmente assim como o mercado se movimenta. Mas não, né? Aí ele renova máxima, né? Deixa uma entrada aqui por uma H3, né, pessoal? Se a gente parar para contar aqui de maneira mais rápida, né? Você tem uma H1, tá? Veio abaixo de barras. Você tem uma H2, veio abaixo de barras. Você tem aqui uma H3, né? Uma entrada por H3. Não está bem visível, né? Mas o Al fala que quando a gente tem H3, né? Normalmente a gente tem, né? 3 puxadas já, né? Porque teve 3 puxadas, né? Para ter essa H3, certo? E aí, boa movimentação, né? Tá? Excelente movimentação aqui para a parte da finalzinho, né, do horário do almoço. Encontra aqui a sua região de topo duplo, certo? É um topo duplo sozinho, pessoal? Não, um topo duplo com uma região de volume. Então, esse topo duplo ele é um pouco mais forte, tá? O que acontece depois? Ele faz outro micro topo duplo. Vou dar zoom aqui para vocês darem uma olhada. Vocês estão vendo? O micro topo duplo foi exatamente no mesmo nível do topo anterior. O que faltou, né? Você se faz essa pergunta, né? O que faltou para os comprados, por exemplo, empurrar essa barra um tique acima da barra anterior, né? Para manter, por exemplo, a estrutura de alta? Não, ele foi um topo simétrico, né? Então, os compradores tiveram poder até aqui. Quando chegou aqui, acabou, tá? A barra seguinte já vira uma barra de baixa, né? Aqui dava para fazer uma venda aqui, tá? Por L1, somando o contexto, né, pessoal? Você tinha um topo duplo macro, uma região de volume, mais um topo duplo micro, tá? E aí você tinha a possibilidade de pegar uma movimentaçãozinha aqui. Depois ele faz um topo mais baixo, e aí a estrutura muda, né? Essa estrutura aqui, que era uma estrutura de alta, tá? Depois desse micro topo duplo, né? Ela vem abaixo aqui dos fundos anteriores. Quando sobe, sobe menos. Volta para a movimentação de baixa. Quando ela volta para essa movimentação de baixa aqui, você tem a possibilidade de ligar 2 pontos. Quando você tem 2 pontos, você pode ligar uma linha. Concordam comigo? 2 pontos, liga-se uma linha. Essa daqui está postada lá, né? Acho que postei um pouco antes, essa movimentação dele chegar aqui. E a regiãozinha de volume, volta a subir, não sobe tanto, volta a descer. Chega a essa região aqui, pessoal. Tá? Essa wedge aqui foi a wedge que me perguntaram, né? Ah, mas você opera só quando dá wedge? Sozinha, não. Tá? Eu preciso de mais contexto, como eu falei. Eu vou traçar FIBO, vou ver até onde corrigiu isso daqui. Bem aqui eu sei que tem 61.8, né, pessoal? Tá? Eu sei que eu tenho 61.8, eu tenho uma região de volume, e aqui você tem, né, uma boa barra. Né, vocês concordam comigo que essa barra aqui foi uma boa barra de reversão. E o Al fala, né, que a gente precisa, região de rompimento, né, aguardar, você precisa de mais informação. Então, a minha informação extra foi que houve uma tentativa de rompimento, essa tentativa falhou, né, então ela armadilhou alguns vendidos aqui, tá? E a continuidade dessa movimentação, né, pode ser bem-vinda, tá? Pelos 5 minutos o stop disso aqui era caro, tá? O stop do 1 minuto acho que ficou 175 pontos, tá? Pelo 1 minuto ali tinha um stopzinho caro, por aqui o stop era de uns 400 pontos, né, pessoal? É quase 500 pontos, tá? Mas pagou, né? Mesmo que você entrasse por L1 aqui, texto, ou se você entrasse pelo 1 minuto aqui depois, né? Pagou ainda hoje, né? 1.200 pontos, tá? Então, uma movimentação excelente. Volta para MM20 ali, que era um alvo do dia, né? A possibilidade, certo? Então, boa movimentação de alta, né? Canal de baixo acabou virando uma bandeira de alta. E aí, gerou uma movimentação bem bacana ali, tá? Então, e aí o nosso dia se encerra, né, pessoal? Falha ali na MM20, beleza? Então, para amanhã, né? Cuidado de novo. O índice foi um dia mais amplo, né? Mas ainda assim fecha dentro do seu próprio range, né? Não fecha rompendo isso daqui. O mercado ainda pode, né? Tá tentando entender o resultado dessa eleição aí para precificar as coisas, tá? Beleza, pessoal? Então, bons trades amanhã, né? Bom estudo. E amanhã mais cautela, né, pessoal? Pode ser outro dia chato de operar. Provavelmente amanhã eu não vou estar operando, tá? Já vou aproveitar para dar uma passeada. E bons trades amanhã, tá? Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Bons estudos e
Bons trades amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.